A nossa irmã Joselene está com a oportunidade de cantar o lugar. Oh, Deus Pai poderoso. Glória a Deus. Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos estar no plano número 8. Número 8 da. Amém? Todos acharam? Vamos, me ajudem em nome de Jesus. Cristo Jesus é fiel a
Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Só mais uma vez, igreja, canta todo mundo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo
a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. E este que vedes e conheceis é a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? Vou estar lendo só até aqui. Aqui ele fala, né? Os judeus, eles ficavam observando quando João e Pedro, eles subiam. Quando Pedro e João subiam para estar orando. E muitos que estavam ali viam aquele homem prostrado todos os dias pedindo esmola. Na cabeça de muitos, por que ele está ali pedindo esmola? A primeira coisa que vem na cabeça: ele é pecador. Mas João e Pedro, quando viram aquele homem que pediu esmola, ele falou: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que nós temos, nós vamos lhe dar. Que era o quê? Ajuda. Estendeu as mãos para ele. Foi aonde tocou nele e falou para ele: levanta-te e anda. E todos que estavam ao redor, que viram aquele homem entrar no templo, se maravilharam. E todos começaram a conhecer. Aquele aleijado que ficava na porta pedindo esmola. É onde João Pedro fala: por que se maravilharam? Achando que foi nós que fizemos? E onde eles falam que quem fez foi o próprio Deus, aquele que eles crucificaram, aquele que eles deixaram ser açoitado, aquele que todos negaram. Quando perguntaram: vocês conhecem? Ninguém conhecia Jesus, sendo que todos já tinham conhecido. E todos negaram. Ninguém
Mas aqui, Pedro e João, ele nos ensina que nós dependemos um do outro, que a humildade, ela prevalece. Aqueles que tiveram amor pelaquela vida, eles poderiam ter dado uma esmola para aquele homem? Poderia. Mas eu me coloco no lugar do aleijado. Agora eu posso andar, agora eu posso correr, agora eu posso falar, agora eu posso fazer tudo. Eu posso ir em busca do meu sustento, porque Deus ele vai me ajudar e vai me guiar. Que nós vamos ter hoje olhares espirituais. Quando alguém nos pedir ajuda, que nós não só ajudamos dando uma cesta básica, que nós não só ajudamos dando um litro de leite, que nós possamos ver além da necessidade daquele ser humano. Nós como cristãos, que nós possamos ter compaixão do nosso próximo, em ajudar, em amor, que nós venhamos nos ajudar em unidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em unidade. O Espírito Santo de Deus, ele não trabalha em separação, ele quer ajudar, unidade. E Pedro e João aqui, por mais que eles estivessem ali, todos ficavam abismados, porque eles subiam 3 vezes para estar orando. Glória a Deus. Nós viemos um dia só e já não quer mais vir, porque já acha que foi muito. Glória a Deus. Mas o necessitado, aquele que precisa estar 24 horas alinhado com o Senhor, ele se dispõe a vir 3 dias, 3 vezes, 3, o que for, para estar orando, para estar buscando a presença de Deus. E nós podemos ver a alegria daquele homem, sai pulando, feliz. Agora eu ando. Aonde João vai é você, ele prega para aquele povo que não estavam acreditando. Ele prega para aquele povo que não acreditava no milagre. E todos ficaram de boca aberta. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Que no grande dia, igreja, nós sejamos reconhecidos pelo Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente reconhecidos pelo Senhor. E que o Senhor esteja no alto céu, de braços abertos, para nos receber pelas nossas obras. Que não adianta ter dom de cura, ter dom de libertação, ter amor e não fazer nada pelo seu próximo. Que o nosso eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer na minha e na tua vida. Amém? Pastor, a irmã Sueli, a irmã Ivani está com a oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Amém. Momento de alegria de estar aqui mais uma vez com vocês nessa noite. Eu agradeço a oportunidade a Deus e aos pastores local. Eu vou estar lendo aqui em João 16, 32. Eis que chegada a hora e já está próximo, em que vos serei disperso, cada um para a sua parte, e me deixais só, mas estou só, porque o meu Pai está comigo. Tenhais dito isto, para que temais?
Em mim temais paz, como o mundo tereis aflições. Não tende bom ânimo, venci o mundo. Até aqui. Aqui o Senhor ele estava já, despedindo dos discípulos, Ele falou que até ali os discípulos estavam com eles, mas ali eles iam estar com o Espírito Consolador, que não era para eles temer a nada, que o Senhor estaria com eles, como o Senhor esteve com Jesus até o final das aflições. E Jesus ele foi caluniado, cuspido, ele foi crucificado, Aí ele já estava preparado para a última hora, Que naquela hora ele estava despedindo dos discípulos que estavam no final, e ele deixou essa mensagem para os discípulos, Que não era para eles temer. E assim é o Senhor na minha vida e na sua, que nós não podemos temer a nada, que venha da parte do Senhor. Só temos que crer, só temos que ter a fé que Ele está conosco, Porque Ele é o nosso ajudador, Ele é a nossa força, é a nossa base, E os irmãos ficam com essa palavra nessa noite. As palmas ao Senhor. Pastor Paulo, para o oportunidade. Essa igreja Amém. está Jesus hoje, Vamos adorar a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, sincero, reto e temente a Deus, e dizia do mal. No capítulo 2, versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda retém a sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Amém, amigos? Nós vemos aqui na palavra de Deus de um homem que nós analisamos a história dele, de um homem muito rico, que tinha tudo, e de repente Deus assim tirou tudo que ele tinha, permitiu que tirasse tudo aquilo quanto ele tinha conseguido. Amém? Porque a coisa mais difícil é para nós vermos aquilo que nós conseguimos sair das nossas mãos, indo embora por água abaixo. Amém? Porque eu tive essa experiência alguns anos atrás, na cidade de Judas, nós tínhamos duas padarias, uma açougue, e eu tinha uma loja de cidade. E de repente Deus permitiu que nós perdêssemos tudo. Perdemos as duas padarias, fechamos o açougue, fechei a minha loja, foi 8 carros, 52 funcionários.
os anéis, mas ficam os dedos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 9, a esposa de Jó falando para ele. E a sua mulher lhe disse: ainda retém tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Eu pergunto para a igreja: ela estava certa ou estava errada? Ela estava certa. Porque imagina, amados, uma mulher, porque Jó era milionário, mas ele não era milionário sozinho, era eu creio que aqui nenhuma mãe perdeu um filho. Alguém já perdeu um filho? Aqui? Não, né? Deve ser difícil. Agora imagina para essa mulher perder 10 num dia só. Ela participar de 10 velórios no mesmo dia. Ela perder tudo que ela conseguiu junto com o seu esposo. Ela, quando ela disse amaldiçoa esse Deus e morre, ela falou aquilo ali no desespero. Por isso que Deus não o puniu. Deus deu a ela mais 10 filhos depois. E conservou ela em vida, porque ela dizia apenas no desespero. No desespero, nós falamos qualquer coisa. Mas ainda bem que Deus não ouve como nós devemos. Amém, queridos? Amém. Aplauda o Senhor Jesus. O grupo de louvor está com oportunidade. A mocidade só na justiça fala da igreja que é o Pai do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Círculo de oração, o Senhor nos cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Atenção.
As águas
Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, né, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos deu para vir aqui para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Amém? Falar de oferta, nós sabemos que a casa do Senhor necessita, precisa, né, para a manutenção, mas eu quero ler um versículo que nos ensina a ofertar. Mateus capítulo 4, versículo 23 e o 24, que vai nos dizer assim: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconcilia-te primeiro com ele, com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta no altar. Amém? É muito importante nós ofertarmos, mas o nosso Deus, primeiramente, antes da oferta, se o teu irmão fez alguma coisa com você, porque Deus não dá razão para crente, vai até ele, pede perdão, porque lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, ele vai dizer, no versículo 7, que nós temos que ofertar com alegria na casa do Senhor. Então, irmão, ofertar, nós temos que ofertar com alegria na casa do Senhor. Então é muito importante você e eu precisamos sim ofertar o mandamento de Deus, mas esse também é mandamento de Deus. Ele está dizendo: olha, se você for ofertar, descobriu que seu irmão, se você lembrar que seu irmão fez alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai e reconcilia com ele. Amém? Para que o Senhor receba a tua oferta, para a honra e glória do Senhor, porque Ele ama o que dá com alegria. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas ao homem do Senhor. Antes da equipe de louvor, o pastor Valmir está com a oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais uma rica oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço a vida dos pastores, do corpo de obreiros, de cada um que saiu das suas casas para estar ouvindo a santa palavra do Senhor. Vou deixar uma palavra aqui da meditação da igreja que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, verso 57. Capítulo de número 9 de Lucas, verso 57. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram em nome de Jesus? Amém? Então vamos lá para não tomar muito tempo. E aconteceu que indo ele pelo caminho, disse Senhor, segue-te, e ir para onde quer que fores. Aqui um certo Senhor falou para Jesus Cristo que para onde ele fosse, ele ia acompanhar ele. Mas no verso 58, Jesus dá uma resposta não muito favorável, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Ele fala para este homem, e disse Jesus: a raposa tem covis e ave do céu no ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Irmãos, todos sabemos como é que foi o nascimento do Rei dos Reis, né? Que foi numa manjedoura, porque naquela época estava tendo festas e as pousadas naquela época lá estavam todas ocupadas. Maria está em trabalho de parto, não tem aonde ela recorrer. E o que veio ali? A manjedoura, onde os animais comiam, né? Aquele cheiro mau. E este homem que está querendo seguir Jesus já sabia da intenção dele. Ele queria o que? Se aproveitar da situação. Ele não estava querendo. Porque ele pergunta: o caminho? O caminho nós sabemos que é Jesus Cristo, né? Nós sabemos que o caminho é Jesus Cristo. Ele achou que Jesus Cristo ia achar outro caminho para ele. E ele fala dessa maneira, né? Eu não tive
mas ele nasceu numa manjedoura, mostrando a humildade, né? E muitos nós, às vezes, nós ficamos, né, reclamando de certas coisas, e Deus me colocou essa palavra no coração para me estar passando para os irmãos. E aqui no 59 ele disse, aí o outro falou, segue-me, mas ele respondeu, o Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E ele faz uma observação, deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu vem e anuncia o reino de Deus, porque muitos estão mortos espiritualmente. Hoje nós vivemos essa situação, mas é tudo cumprimento da santa palavra do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas engrandecem o nome do Senhor. Deixa eu só apresentar o nosso irmão, o pastor Rosdalto, e a nossa irmã Fátima. Eles são nossos vizinhos aqui e hoje eles vieram estar cooperando conosco, amém? Como que a igreja receberá os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se quiser, continue conosco, amém? Que Deus vai falar grandemente no coração de cada um. A equipe de louvor está com a oportunidade. Estaremos recolhendo dízimos e ofertas. Nossa irmã Joselene vai estar passando, amém? Amém? A buscar só notícias para a igreja com a paz do Senhor de novo? Amém.
Amém? Às 19h30. Na quarta nós temos ensaio concílio de oração. Na sexta-feira nós teremos o nosso culto de cura e libertação às 19h30. No sábado, oração das 8 às 9. E no domingo nós temos consagração das 8 da manhã às 10, com o ensino da palavra de manhã. Amém? E agora a oportunidade de estar trazendo a poderosa palavra nesta noite é a pastora Sandra. E a igreja dá uma salva de palmas para a nossa pastora. Amém? E a senhora deixa a oportunidade. A pastora Sueli, perdão, igreja. Sandra, a próxima que vai vir. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de grande alegria estar aqui nesta noite para louvar e agradecer o nome do Senhor, amém? Eu gostaria de agradecer o pastor, amém, pela oportunidade, a missionária, e que Deus venha falar aos nossos corações nesta noite. Eu queria que os irmãos abrissem em Ezequiel 37. Eu confesso que eu tinha estudado outra palavra, mas agora à tardezinha o Senhor mudou. Então a gente obedece ao Espírito Santo, porque Ele é quem sabe de todas as coisas. Ezequiel 37, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne. Sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e ali eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança nos nossos cortados. Portanto profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as novas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas ao povo de Israel, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas ao povo meu, e porei em vós o meu espírito e viverei, e poreis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Até aqui. Amém?
Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo a falar à tua igreja nesta noite, Senhor. Que seja mel, que seja fel, mas que seja lá direcionado por ti, Senhor. Então, Senhor, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer nesta noite. E assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor veio em visão para Ezequiel, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqueles ossos eles estavam secos, mas entenda que o Senhor ele pegou Ezequiel pela mão. O Senhor ele pegou Ezequiel pelas mãos e o Senhor falou: poderão esses ossos reviver? Aqueles ossos eles estavam secos. Deixa eu falar a primeira palavra que o Senhor quer liberar nesta noite. O Senhor ele pegou Ezequiel pela mão, e quando o Senhor ele te pega pela mão, você não está sozinho. O Senhor está falando aqui nesta noite, que ele está te pegando pela mão, e quando ele te pega pela mão, ele te sacode. O Senhor ele está pegando pessoas aqui nesta noite, que estavam sozinhas, mas o Senhor nesta noite está pegando pela tua mão. Oh, e o Senhor pegou Ezequiel pelas mãos. Então, quando o Senhor ele nos pega pela mão, ele nos sacode. Ele diz: filha, filho, você não pode ficar nessa situação. Você não pode ficar da mesma forma que você está. Eu estou aqui segurando pela tua mão, então reage. E ali, o Senhor pegou Ezequiel. E o Senhor falou para Ezequiel no capítulo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que estavam ali numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Entenda que o Senhor pegou Ezequiel e fez ele andar ao derredor dos ossos. O Senhor ele não te chamou para andar em cima dos ossos. Ele não fez você para pisar nos ossos, mas ele fez você andar sobre os ossos ao redor. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Muitas das vezes tem alguém que está no meio, está se sentindo morto. Mas deixa eu te falar uma coisa: não acaba de pisar, ou não ajude quem está no meio, que já está se sentindo morto. O Senhor está te chamando nesta noite para você andar em volta, para você profetizar sobre aquele que está morto. E ali havia um vale. Deixa eu falar uma coisa para você sobre vale. Vale não é lugar de morte. Nós cristãos achamos que quando chegamos no vale é lugar para morte. Mas deixa eu te falar uma coisa: o vale é lugar de crescimento. O vale é lugar de conserto. O vale é lugar de amadurecimento. O vale é lugar de crescer raízes. Porque o Senhor ele me conhece e te conhece. E se nós não somos, lá em Jeremias 18 vai dizer que nós somos
Então, se você não entender, se você ficar, Senhor, por quê? Senhor, por que eu estou aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, não pergunte por quê. Pergunte para quê. Senhor, para que eu estou aqui? E entenda o propósito do Senhor. Porque aí você vai sair mais rápido no vale. Mas enquanto você ficar, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, eu não mereço. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor também não merecia, mas Ele foi para uma cruz para ser crucificado por mim e por você. Porque tem fases na nossa vida que a gente olha e fala assim, Senhor, eu não mereço. Por que eu estou passando por isso? Mas não é eu e você que temos que escolher. E deixa eu te falar uma coisa, se você é chamado, você vai ser amassado. Não tem como o Senhor te usar se você não for moldado. Se não tirar todo o carrapicho, não tirar todo o orgulho, não tirar toda a falta de perdão. Então o vale, ele é necessário. Mas aprenda a olhar para o vale como lugar de crescimento. Aprenda a olhar para o vale como algo que o Senhor está te presenteando, para você ser moldado por Ele e se sinta feliz. Lágrima não mata crente. Lágrima amadurece crente. Mas aí às vezes você pode falar assim, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Por isso você está falando isso. Eu não sei, realmente eu não sei. Mas o Senhor, Ele sabe. E o Senhor está falando que Ele está moldando a lá e cheia na raça, pessoas aqui, para o propósito dele. E quando você entender o que você está fazendo no vale, você vai viver o propósito. Eu lembro que certa vez eu conheci uma moça, e essa moça ela tinha câncer na garganta. E o Senhor me apresentou essa moça pelo Facebook, eu fiquei cuidando dela durante um ano espiritualmente. E até que um dia o Senhor falou, é hoje que você vai conhecer ela pessoalmente. Então eu liguei para ela e falei para ela que eu precisava conhecer pessoalmente. E eu fui até a cidade dela, era uns 40 minutos da minha cidade. E chegando lá, a gente fomos ao culto, isso era um sábado, e no domingo eu falei, eu estou de folga, amanhã eu venho para cá para a gente ir para o monte, para a gente conversar melhor. E no domingo eu fui até a casa dela, então eu entrei. No sábado eu só peguei ela e nós fomos à igreja. Gente, quando eu cheguei na casa daquela mulher, só tinha água na geladeira. Ela dormia no papelão com um lençol, e ela falou que nos tempos de frio ela se colhia com os 4 filhos para um se aquecer no outro. E aquela mulher estava com câncer na garganta, ela tinha passado por uma cirurgia, jamais poderia estar naquela friagem. E eu fiquei, meu Deus. E eu lembro que no sábado da consagração tinha sido essa palavra, profetiza. Eu falei, Senhor, se o Senhor me deu aquela palavra ontem, então eu vou dar uma de profeta aqui nesse lugar hoje. E eu comecei, Senhor, eu profetizo, Senhor, alimento nessa geladeira, eu profetizo cama, eu profetizo remédio, eu profetizo roupa. Isso foi no domingo, gente. Na segunda-feira eu consegui, para a glória de Deus, 4 camas, cesta básica, roupa, remédio,
Senhor falou, não, você vai sustentar essa mulher a partir de hoje. Gente, diante de Deus, todo mês chegava alguém e falava assim, Sueli, isso aqui é para você comer uma pizza. Quando eu olhava, estava ali o dinheiro da despesa daquela mulher, gente. De aluguel, de luz, de água. Outro mês chegava alguém e Sueli, resolvi te presentear. Toma essa continha para você. Estava ali o dinheiro da despesa daquela mulher. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o Senhor, Ele manda lá e chega assim, Ele garante. Eu não sei o que o Senhor Ele tem mandado você fazer, mas faça, porque se Ele te mandou, Ele te garante. Gente, eu sustentei eu não, Deus, eu só era do canal durante 10 meses, com tudo, até que um dia Deus me usou para ela e a gente estava conversando e Deus falou assim, fala para ela que eu estou entregando para ela hoje o que ela tanto me pediu. E eu falei, o Senhor está falando que Ele está te entregando hoje o que você tanto pediu. E passados dias eu fui na casa dela, ela estava sorrindo, varrendo. Eu falei, ô glória, o que está acontecendo aqui? E ela disse, você lembra aquele dia que você falou que Deus estava me entregando algo? Eu falei, sim. Deus me curou naquele dia. Porque eu não podia pegar uma vassoura lá e cheirar na raça, eu não podia varrer, eu não podia trabalhar. E para a glória de Deus, aquela mulher, ela não precisou fazer químio, ela não precisou fazer rádio, o Senhor a curou. Logo depois ela foi trabalhar de camareira, que é um serviço puxado. Mas Deus naquela noite Ele curou. E Ele falou, agora você está livre. Ela já está bem. Ela pode prosseguir. Profetiza sobre a vida dela. E ela vai seguir. Então entenda que o Senhor, Ele manda você fazer, mas muitas das vezes você olha a circunstância, você olha os obstáculos, mas o Senhor está falando para mim e para você, não olhe o obstáculo, olha o que está à sua frente, olha a minha palavra, usa a minha palavra tem poder. Glória. Oh, oh, Espírito Santo de Deus. Então me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Porque eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que aqui farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então ali o Senhor mandou Ezequiel profetizar. E o Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Seja profeta na sua casa. Seja profeta para o teu irmão. Seja profeta no teu trabalho. Seja profeta onde você for. Porque você é profeta do Senhor. Então, se você está com problema na sua casa hoje, chega lá e profetiza. Eu digo que crente é meio doido, assim, no modo de falar, né? Mas às vezes a gente tem que ser, pastor. Tem que dar uma de... né? Então, tem que profetizar, gente. Se é aquele marido que bebe, chega lá hoje, coloca a mão na cabeça dele, abraça ele e fala assim, Senhor, eu profetizo que ele vai ser liberto. Se é o filho que está nas drogas, profetiza que é o filho que vai ser liberto, mas profetiza. Se é uma enfermidade, profetiza. Se é uma falta financeira, profetiza. Mas
O Senhor, Ele disse que a gente teríamos aflições, mas Ele disse para a gente ter bom ânimo, porque a gente ia vencer, porque com Ele a gente vence. Então não importa o desafio que você tem hoje, Ele está dizendo: profetiza, profetiza sobre o vale, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, mas profetiza, abre a tua boca e profetiza. Tem mais ou menos, isso foi em dezembro, já foi aqui em Suzano. Eu fui para um trabalho no centro de recuperação, eu trabalho com mulheres, e nesse dia a gente fez um culto de ação de graça, e os familiares vieram, e a gente fez um coral com essas mulheres, e a família não sabia, e quando aquela família começou a ver aquelas meninas todas arrumadas, a gente fizemos uma loja com elas escolheram as roupas, e depois elas foram louvar. E quando a família viu aquelas mulheres que para a sociedade não tem mais jeito, mas para o Senhor tem jeito, porque o Senhor é o maior catador de lixo, Ele cata, Ele recicla e Ele transforma. Então, se você está achando que o seu marido não tem jeito, eu quero dizer para você que tem. E aí, eu sei que eu fui nesse culto, eu fiz esse culto, e a família participou, e estava ali as famílias, vendo aquelas mulheres cantando, teve almas para o Senhor, e terminou mais ou menos 5:30 da tarde, e eu fui para a casa do meu filho. Chegando lá, eu estava muito cansada, e nem jantei, nem dei para dormir, e de repente a minha nora me chamou, e falou: o seu filho está passando mal. E eu fui ver o que ele tinha. E de repente a minha nora
Senhor, Ele só quer que a gente abra a nossa boca. Ele só quer que a gente use as ferramentas que Ele nos deu. E a principal ferramenta é essa aqui, ó. A palavra do Senhor. Lá em casa eu tenho um quarto de guerra. E para você que de repente está se sentindo fraca, desanimada, eu te aconselho a fazer um quarto de guerra. Monta o seu quartinho de guerra. Pega palavras de cura, palavras que vão te levantar. Salmos mesmo tem muitas palavras que te levantam. Cola no teu quarto, monta ali o teu quartinho de guerra, e todo dia já acorda: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Começa a profetizar, gente, porque isso aqui tem poder. A tua palavra ela tem poder. Mas muitas das vezes a gente fica preocupado com tanta coisa e a gente não faz o principal, que é declarar a palavra do Senhor todos os dias, porque isso aqui é palavra viva. Isso aqui não é um livro para ficar fechado e só ser aberto no domingo. Isso aqui é uma palavra para você ler todos os dias, para você profetizar. Porque o Senhor, Ele não mudou. Ele continua fazendo milagres e prodígios. Eu creio que cada um aqui tem um testemunho para falar o que o Senhor já fez. Mas muitas das vezes a gente esquece do que o Senhor já fez. Mas o Senhor hoje está me convidando e te convidando. Olha para o retrovisor. Sabe o que é olhar pelo retrovisor? É olhar para trás e você se lembrar da onde o Senhor te tirou. Se você está vivo aqui, é porque a graça dele te alcançou, é porque a misericórdia dele te alcançou. Eu vou contar algo aqui também. Eu costumo fazer meu culto de ação de graça antes de receber a bênção. Eu preparo meu culto de ação de graça, geralmente antes de acontecer a bênção. Mas não é depois? Não. Eu aprendi isso com a pastora, uma amiga minha, há muitos anos atrás. E eu peguei isso para mim. Porque quando você faz o culto de ação de graça, depois que você recebeu a bênção, é fácil. Eu estou agradecendo. Mas quando eu faço o culto de ação de graça sem ver nada, eu estou dizendo para o Senhor: eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu estou crendo já no meu milagre. Ali você está profetizando. Ali você já está gerando o seu milagre. Você está dizendo: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu já estou te agradecendo. Isso é fé. Porque a palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E nos dias de hoje, a fé de muitos se esfriaram. Mas eu vim aqui nesta noite para falar para você: renove a tua fé. Volte ao primeiro amor. Volte a profetizar. Volte a lá enxenar e alabar, se amarrasse a ser bênção de Deus na sua casa. E não murmure, porque a murmuração ela te leva para o final da fila. Se
assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então o Senhor está me chamando e está te chamando nesta noite. Faça diferente hoje. Chega na sua casa e aquilo que para você está morto, profetiza. Aquilo que para você não tem jeito, profetiza. Seja profeta. Seja profeta na sua casa, no seu trabalho. Porque o Senhor, Ele precisa disso. Ele precisa que a gente esteja confiando e acreditando nele, para que Ele possa gerar o teu milagre. Mas para isso, eu e você temos que ser boca de Deus, não boca de maldição. Porque muitas das vezes você fala assim: esse aí não tem jeito, esse é um bêbado. O Senhor está falando: não, esse aí é um pastor. Eu posso não estar vendo nada, mas eu quero profetizar que ele vai ser um pastor. Esse homem vai ser um missionário. Mas muitas das vezes nós mesmos amaldiçoamos. Às vezes você está passando uma provação em casa e você diz: nossa, aqui em casa não tem nada para comer. Não, você tem que profetizar coisas boas. Olha o poder que tem na sua boca. E Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de pequenas coisas. Mas somos nós que muitas das vezes abençoamos aquilo que Deus nos deu. Às vezes você tem um marido que às vezes ele tem um defeito, mas você não vê a qualidade, você só acusa ele do defeito. E aí ele vai ficando pior, porque foi a sua boca. É a sua boca que está fazendo a lá e cheia nasce essa situação no seu lar. Eu não sei quem é, mas o Senhor está falando nesta noite. Que é você mesmo que está amaldiçoando o seu lar. É você mesmo que está amaldiçoando o seu casamento. Porque quando nós falamos palavras de bênção, palavras de vitória, elas vêm para a gente. Mas quando você só fala palavras de maldição na sua casa, a sua casa vai ser um lar amaldiçoado. E deixa eu falar para você que a coluna da sua casa, as mulheres, a palavra do Senhor vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então não seja tola, seja uma mulher sábia nesta noite. Se você não tem sabedoria, peça ao Senhor, mas seja uma mulher sábia. Porque a mulher tola, ela estraga. A mulher tola, ela joga o teu casamento para fora. A mulher tola, ela joga o teu próprio marido para a rua. E depois quer reclamar de Deus. Deus não tem culpa, não. A culpa é sua. Você é a sábia da casa. Você é a coluna. Você tem que ser o espelho. O Senhor já me botou tão bem. Então, seja uma mulher sábia. E se estiver sentindo fraco, jejue pela sua vida. Porque muitas das vezes a gente jejua pela família, pelo irmão, por todos. Mas a gente esquece de jejuar pela nossa vida. E o jejum pela nossa vida, ele é muito importante. Porque você é coluna. Você precisa estar forte, mulher. Você precisa estar revestida. Então tire um dia da semana e jejue pela sua vida. Porque eu sempre digo que as mulheres, elas são coluna da casa. E a coluna, ela precisa estar revestida. A coluna, ela precisa estar forte. Amém? Então a mensagem que eu quero dizer para você: não se
proste, mas profetiza, porque a tua palavra, a tua boca, ela tem poder para profetizar. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. A paz do Senhor. Viu? Você ouviu? Então, a nossa boca tem que ser para profetizar coisa boa, né, pastor? É, pastor? Então, quando nós profetizamos o que presta, nós recebemos o que presta. No passado, quando eu não entendia as coisas sagradas, muitas vezes eu falava coisas que não agradavam nem a mim mesmo. Só que hoje eu profetizo que a minha casa é um lugar de bênção, é um lugar de vitória, é um lugar de descanso. A minha família é uma família abençoada. A igreja a qual nós estamos aqui servindo a Deus é uma igreja abençoada. Essas pessoas que estão aqui junto comigo são todas abençoadas pelo Senhor. Nós começamos do zero e estamos aqui nesse tempo. Então, não preciso falar mais nada. Isso aqui pertence a Deus, é Ele que comanda, é Ele que faz tudo. Nós apenas somos mordomo do Senhor aqui na terra, não é verdade, meu Pai? É, pastor? É o que nós somos. Servição de Deus, Ele mandou, faça. Quer ser bem sucedido? Obedeça a voz do Criador. A obediência gera bênção. A desobediência gera doença. O nosso eu só serve para nos destruir. Falei isso hoje, não foi? Deixa que o eu sou te comande, porque não deixa o seu eu se levantar, porque vai se levantar para pôr você lá embaixo. Quando ele quiser se levantar, fala: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dê entendimento, me levante, me molde. Amém? Fique com essa palavra. Sai daqui hoje como um profeta que você sempre foi e sempre será. Eu estou profetizando ainda, hein? Sempre foi e sempre será. Amém. Certo, meu pastor? Sempre foi. Então, que Deus abençoe uma semana de bênção para todos nós. A segunda-feira abençoada. E que o nosso Deus guie a nossa trajetória, nossos caminhos, nossa casa, nossa família. Deus, nós te louvamos por essa palavra, pela nossa irmã, pela pastora que trouxe essa palavra. Que Deus abençoe a vida dela, abençoe a vida de você que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, e que ela faça menção na sua mente, no seu coração, e que você venha colocar em prática aquilo que foi apregoado nesta noite aqui nesta casa, para você profetizar na sua vida. Faça isso, e o Senhor vai fazer aquilo que você pedir de bom para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Amém? Deus nos leve em paz, guardando, livrando até o nosso lado, a nossa noite também seja guardada, zelada por ti, porque o salmista diz: deitei, dormi e acordei, porque só tu, Senhor, faz habitar em segurança. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem
que não seja só por hoje, mas seja para sempre.